Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Edilson Ribeiro e vocês estão no canal Hora de Opinar. Hoje vamos falar sobre a verdade. Será que existe a verdade? Mas quem sou eu para poder falar deste tema? Eu irei me apoiar na Bíblia Sagrada para poder discursar sobre este tema. Então, tem um texto no Evangelho de João que diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. A gente percebe que a antropologia, ela discorrendo e estudando sobre a história da humanidade, descobre fatos muito interessantes. E ela percebe que o ser humano, ele viveu de maneira nômade e tentando descobrir um caminho para poder chegar a um determinado lugar, onde ele encontrasse sobrevivência, onde encontrasse maneira mais adequada para poder sobreviver. E essa história comunga muito bem com a história bíblica, que o ser humano ele foi expulso do Éden, e daí ele teve que proliferar, ele teve que crescer e se multiplicar. E, consequentemente, criar a sua prole, que são seus filhos e familiares. Eles tiveram dificuldade para transpassar uma montanha, para poder transpassar um rio, e eles recorriam às divindades para poder lograr êxito no seu objetivo. Então, eles se envolviam com a espiritualidade. Essa era a maneira que eles buscavam para poder encontrar o caminho. Arqueólogos ficaram muito surpresos e ficam surpresos. Hoje existe a resposta. Por que a humanidade construiu altares tão imensos para as suas divindades? Então ela sentiu essa necessidade de oferecer oferendas para os seus deuses quando ela lograva um êxito nos seus desejos. Quando vai chegando no mundo grego, a gente percebe que a discussão sobre a verdade se fez muito importante também. Quando a sociedade ela começa a se desenvolver, tinha que ser regida por leis, por ensinamentos. Então, a discussão sobre a verdade se fez necessária. A gente percebe que Sócrates, ele discursou sobre a verdade, a história dele é escrita por Platão. Platão ele foi um grande filósofo helênico, do mundo helênico, do mundo grego, e ele, discursando sobre a verdade, ele cria até o mito da caverna para poder explicar para as pessoas na época que elas viviam na escuridão e que elas precisavam encontrar a clareza para poder se libertar dos seus pensamentos tão dado aos mitos. E os mitos, ele surgiu com a necessidade de explicar fenômenos naturais, como a chuva, como o trovão. E Sócrates, na época, ele não se satisfazia com essas respostas tão rasas sobre as explicações dos fenômenos naturais através dos mitos. E ele foi acusado injustamente por querer corromper os jovens na época. E a gente sabe que pela história da filosofia ele foi morto tomando ali aquele veneno chamado cicuta. Mas a busca pela verdade, ela continuou. E com a vinda de Jesus, as pessoas elas já estavam acostumadas a buscar a verdade. E se fez necessário para que quando Jesus viesse, as pessoas tivessem um anseio de querer saber o caminho. Então Jesus chegou em um momento onde as pessoas ansiavam pelo conhecimento da verdade. E, consequentemente, elas iriam encontrar com a vida, que era o próprio Cristo. Como Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E as pessoas elas queriam justamente isso, encontrar estes três elementos. E hoje a gente percebe que as pessoas estão também desesperadas
tirando as suas próprias vidas, vivendo em depressão. Então se faz necessário um discurso sobre a verdade, para que elas encontrem o caminho e logo se encontrem também com a vida, para que possa minimizar ou até mesmo extirpar o desejo de suicídio, a depressão que está tão presente no nosso meio hoje. Então, quando Jesus também ele diz no Evangelho de João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se faz necessário em nosso meio também que as pessoas conheçam essa verdade e que elas se libertem dos seus pensamentos ruins, dos seus pensamentos que não lhe coloca para cima, mas que lhe coloca para baixo. Então é necessário que as pessoas se libertem desses pensamentos e se encontrem com a vida. Eu recomendo a vocês que leiam a Bíblia, que ela é uma grande fonte de inspiração para poder vencer obstáculos. Obrigado e até o próximo vídeo.